Bom, pessoal, então para fazer essa necessaire, eu vou disponibilizar um molde para vocês. Porém, esse molde aqui não dá para disponibilizar ele inteiro. Então, eu vou disponibilizar metade dele, tá bom? Aqui atrás eu já anotei algumas medidas. Porém, como eu acabei de fazer esse molde, eu não fiz peça ainda para poder testar o molde, ver se deu tudo certo, ver se está na medida que a cliente me pediu. Então, caso dê alguma coisinha errada, eu corrijo essas medidas aqui ao disponibilizar o molde para vocês. Por isso que eu não vou passar exatamente essas medidas aqui no vídeo para vocês, ok? Então, tem o meu molde aqui. Vou cortar nesse molde, ó, espelhado, tá bom? Vou cortar espelhado, então eu vou riscar no meu tecido de forro, ok? E depois eu vou espelhar para cá, certo? E eu vou ter uma peça inteira cortada no meu forro, tá? Uma vez no meu forro. Aqui eu estou usando napinha, ok? É um material muito parecido com bagum, porém ele é mais fino, tá? Mas é impermeável do mesmo jeito. Como eu não queria usar o branco, a cor que mais combinou aqui com essa minha peça foi essa daqui, tá bom? Vou cortar esse mesmo molde nesse formato inteiriço no meu tecido principal, tá? Vou estar utilizando este daqui. Esse daqui, pessoal, é um PVC, tá? PVC é aquele material que tem um pelinho aqui nas costas, ok? Então, uma vez aqui no meu tecido externo, vou cortar duas tirinhas, pessoal, ó. Duas tirinhas de PVC e duas tirinhas referente a esse PVC no meu forro também, ok? Então, eu vou depois disponibilizar tudo essas medidas lá no molde, tá bom? Então, duas tirinhas de cada. Aqui eu vou utilizar um plástico. Aqui eu cortei esse plástico um quadrado, tá? Porém, tudo que eu vou fazer aqui, eu vou conferir de acordo com a nossa... de acordo com o processo de confecção da peça. Batendo, ok, beleza. Se eu achar que pode diminuir um pouquinho, eu vou diminuir, para não ficar passando medidas muito grandes para vocês e vocês acabarem gastando mais material do que realmente é necessário, tá? Então, aqui eu cortei um plástico. Eu cortei no quadrado porque aí não tem nem perigo da gente costurar do lado errado, certo? Cortei aqui, ó, duas tirinhas de viés para poder fazer o viés na parte interna no meu zíper. E eu vou precisar de mais duas tirinhas dessa, ó, do material externo, para poder fazer o viés externo da nossa peça, ok? Então, eu tenho que cortar mais duas tirinhas aqui que está faltando. E vou precisar de dois pedaços de zíper. Aqui eu uso o zíper de metro, tá, pessoal? Aquele cursorzinho número 6, tá? Então, dois pedaços aqui de zíper. Além disso, a pessoa pediu uns detalhes que deixasse essa peça um pouco mais séria, tá? Então, já estou fazendo, apesar de estar fazendo no PVC, já estou fazendo com um arzinho mais sério para poder mostrar, tirar foto e mostrar a peça piloto para a cliente e a cliente ver o que agradou e o que deixou de agradar. Os detalhes eu ainda não defini ainda 100%, de acordo com a confecção da peça que eu vou definir melhor. Porém, eu vou utilizar detalhes em montana caramelo, porque eu acho que vai ficar bem bonito a nossa peça, vai deixar um ar mais social, mais sofisticado. Para combinar com a lapela de fechamento, que eu ainda não sei se eu vou utilizar somente uma para fechar no meio, ou se eu vou utilizar duas para poder fechar nas laterais, eu vou utilizar também o cursor combinando com esse mesmo material, ok? E para colocar a minha etiqueta, eu vou utilizar aqui uma etiqueta pequenininha, ó, ela é, não sei se vai focar, mas ela é pequenininha. Para destacar ela, porque ela não vai destacar na minha peça, se eu só posicionar ela aqui, eu vou posicionar ela numa base de montana também caramelo, de sintético caramelo, combinando com os meus detalhes. Então, o cliente que tiver essa peça, ele vai olhar e vai ver que os detalhes foram todos pensados, combinando para que a peça ficasse bem bonita. Lembrando que a lapela, os puxadorzinhos de zíper, tudo eu vendo, tá?
vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, solicitam um orçamento, solicita a disponibilidade de cores, tá? Veja comigo a disponibilidade de cores que eu mostro para vocês, ok? Bom, eu vou começar iniciando com o nosso forro e o nosso tecido externo, tá bom? Nós vamos fazer a caixinha de leite inicialmente e depois a gente parte para a confecção dos nossos bolsinhos internos da parte do plástico. Aqui o que eu vou fazer, ó? Vou virar aqui do meu avesso, vou pegar um lápis ou uma caneta. Gente, essa minha caneta aqui, ela é caneta para sintético, tá? Então eu tô riscando do lado do avesso, mas caso pegue do lado direito, ela sai, tá? Vocês tomem cuidado aí na hora de marcar na peça de vocês para não ter perigo de manchar o sintético de vocês, tá bom? Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, de mais ou menos 1 centímetro para cima, tá? Para cima, aqui, ó. 1 centímetro, 1,25 mais ou menos, para a gente poder fazer uma costurinha. Vocês vão entender o porquê, tá? Que é para a gente poder fazer a nossa caixinha de leite, tá? 1,20, 1,25 já é o suficiente. Marquei 1,25, tá bom? Na parte do forro também, vou marcar aqui pelas costas. Aqui eu vou marcar de lápis porque a minha caneta vai apagar. Ó, vou marcar 1,25 também aqui no meu forro, um lado, e 1,25 do meu outro lado, de baixo para cima. Agora nós vamos lá na nossa máquina. Ó, eu marquei assim, ó, bom, para cima. Então está aqui o meu forro, ó. Vou fazer uma costurinha com o pezinho de máquina, linha direitinho. E eu vou fazer uma costurinha aqui com o pezinho de máquina. Até lá na minha marcação, ok? Tira com cuidado, corta o excesso de linha. Do outro lado vou fazer a mesma coisa. Coloco certinho aqui na minha marcação. Eu vou costurar com um pezinho de máquina da minha marcação para fora. E corto aqui o meu excesso. Abro aqui, ó, para fazer a minha caixinha de leite, ó. Abro. E esse meu meio aqui, que foi a união de um lado do meu molde com o outro lado do meu molde, vai ficar lá no meu risquinho aqui, ó. Vai ficar lá no meio da minha costurinha aqui, ó. Vai bater certinho a minha caixinha de leite, ok? E aí aqui eu vou fazer uma costurinha. Vou abrir aqui a minha costura inicial, vou abrir aqui, ok? Abre a costura e eu vou fazer a caixinha de leite aqui, costurando com um pezinho de máquina. Iniciando com retrocesso, tá? Para ela não se desfazer. E terminando com retrocesso. Ok? Do outro lado a mesma coisa, ó. Vou abrir a minha costurinha. Vocês vão verificar que o meu risco da metade de um molde, né? Do final da metade de um molde para o início do outro, vai lá na minha costurinha do meio. Assim a sua peça vai ficar alinhada, tá bom? Posiciono aqui, abro a minha costurinha e costuro com um pezinho de máquina. Ok? Aqui, pessoal, para a gente poder dar continuidade depois e fechar a nossa peça, nós vamos fazer esse corte aqui rente à costura do pezinho de máquina que a gente acabou de fazer. Vocês vão entender depois lá no final. Ó, tava abertinho aqui a nossa costurinha. Repara que tá cheio os dedos cheios de tinta de caneta, ó, aqui, tá?
costurei rente, ó, cortei rente e soltou, tá bom? Então, ó, esse tecidinho aqui, ó, tem que ficar solto, ok? Tem que ficar solto. A mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou tentar fazer mais perto da câmera. Aqui, vou colocar minha tesourinha aqui, ó. Vou fazer o cortezinho aqui rente, ó. Soltou ele aqui, ó. A mesma coisa do lado de cá. Ok? Assim vai ficar solto. Então, vou repetir esse mesmo processo no tecido externo, tá bom? Bom, então aqui eu já fiz as minhas costurinhas da caixinha de leite, tá? Meu lado externo, ok? E meu lado do meu forro, tá bom? Aqui, como eu já tenho a parte da frente, eu já posso ver onde que eu quero a minha etiqueta, ok? Ó, eu quero a minha etiquetinha mais ou menos de ladinho assim na parte de baixo, tá? Então eu vou posicionar aqui essa etiqueta e eu já volto com vocês para a gente dar continuidade. Bom, pessoal, agora nós vamos para a parte do nosso plástico, tá? Eu já fiz aqui de um lado, vou mostrar para vocês como que faz, tá bom? Vou pegar o meu zíper, vou do lado do avesso, posicionar ele aqui, ó, borda com borda, ok? Vou passar uma costurinha de segurança, tá? E depois eu vou posicionar o meu viezinho. Vocês podem ver que eu fiz um risco aqui no meio do meu viés. Por quê? Porque a espessura aqui do meu plástico e o meu zíper tem que ficar aqui nessa minha marcação. Para ficar 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro na hora de passar a costura. Tá bom? Então vamos para a máquina. Então, como eu disse para vocês, ó, aqui é o lado direito, tá? Pode ver o cursor aqui. Lado direito do meu zíper. Vou virar, ok? E posicionar o meu plástico por cima, tá, gente? Por cima. Vou passar uma costurinha de segurança aqui para já ficar mais fácil na hora da gente aplicar o nosso viés de sintético. Vou virar aqui para o lado de cima, tá? Na posição que nós colocamos. E vou fazer uma costurinha de segurança aqui, tá? Que é aquela costurinha na borda. Prontinho. Agora nós vamos posicionar o nosso viés, tá bom? Então eu vou pegar aqui. É interessante que vocês usem alguns clips, tá bom? Ó, vou posicionar aqui, ó, espessura, ó, espessura do meu zíper com o meu plástico aqui na minha marcação de 1 centímetro, tá bom? Então por isso que eu fiz a marquinha ali. E vamos passar uma costurinha inicialmente aqui do lado que abre o meu viés, tá bom? Com meio pezinho de máquina. Ok. Agora nós vamos virar para o lado direito e vamos, ó, virar esse nosso viés aqui para baixo, tá? Vamos vincar ele aqui para baixo e vamos passar a costurinha paralela à costurinha que a gente acabou de fazer. Ok. Certo? Agora, desse outro lado do meu zíper, eu vou pegar aquela minha tirinha de sintético e tirinha de forro. Vou colocar direito do meu sintético, olhando para o direito do meu zíper. E o forro, direito do meu zíper, olhando aqui para as costas. Direito do meu forro, olhando para as costas do meu zíper. Tá bom?
Vou fazer aquele sanduichinho, costurar, virar e pespontar, tá bom? Como a gente já tá acostumado. Alinha direitinho todo mundo aqui. E vamos costurar lá com o nosso pezinho de máquina. Ok, tá? Olhando para mim, a peça, eu vou posicionar o meu zíper, tá? Da minha direita para a minha esquerda, fechando. O meu zíper, o cursor, né? Ok. E agora eu vou marcar o meio, ó. Vai marcar o meio aqui certinho. Vou alinhar aqui, ó, viés com o meu viés, tá? Aqui, o que eu gosto de fazer? Esse plástico que eu estou usando aqui é o plástico 20. Como a minha peça está maior, então eu posso fazer um pique no canto de lá, um pique no canto de cá, e eu vou lá para a mesa. Fiz o meu pique, o que eu gosto de fazer? Pegar uma régua, e eu gosto de fazer essa marcação com a carretilha, tá? Ela vai ficar marcadinho onde eu vou costurar em ciminha. Meu meio. Tá? Marco aqui com a carretilha. Marquei, vou pegar o meu forro. Não tirei os meus excessos ainda, tá, gente? Porque como eu ainda não fiz um molde antes, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar a minha parte externa, porque a minha parte externa o material é mais firme. E o meu forro, o material é bem molinho. Só para poder tirar a medida, tá? Para ver qual o excesso que eu tenho que tirar, ok? Então, eu vou posicionar meu meio com o meu meio aqui. Vou pôr um clips. Como eu disse para vocês, é a peça piloto. Então, eu não sei exatamente quanto que eu vou ter que tirar, ó. Ela tá até mais larga do que eu preciso. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou posicionar aqui, ó, meio com meio, de um ladinho certinho, ó. E vou ver até aqui, gente, onde é que ela vai dar. Pra mim saber quanto que eu tenho que tirar de excesso, tá bom? Nesse tirar de excesso, eu já passo para vocês a medida certinha dessa tirinha aqui, tá bom? Pronto, pessoal, já refilei, tá? Um excesso aqui, nas duas pontas aqui, na largura ainda tá maior, tá bom? Vou posicionar o meio que tá marcado aqui com a minha serrilha, vou colocar, ó, lembra do nosso pique? Do nosso pique? Eu vou, ó, deixar ele aqui, ó, retinho e vou posicionar a minha marcação do meio aqui, tá? Vou marcar a minha marcação, vou fazer minha marcação do meio aqui. Vou colocar um clips de cá e vou ajeitar do ladinho de cá também, ó. Vou deixar reto aqui, ó. Por isso que a gente fez aquele pique, tá? Também, né? Um dos motivos. Eu vou colocar o meio que tá a marcação da minha serrilha de cá também. E eu vou na máquina e eu vou passar uma costura aqui, unindo o meu forro, o meu plástico com o meu forro, ok? Certo? Agora eu vou, ó, posicionar aqui, ó, certinho. Ó, vou puxar aqui para baixo e vou posicionar aqui, ó, alinhado certinho. Ok? Vou fazer aqui e vou fazer a costurinha de segurança aqui na parte de cima. Vou fazer aqui, ó, do avesso, que eu acho que fica melhor pra gente, né?
Então, já fiz, ó. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou passar essa costurinha, ó, vou jogar aqui pra dentro. E eu vou passar essa costurinha aqui reto, ó. Aqui na parte reta inteirinha, tá bom? Pra poder tirar o excesso aqui do meu plástico, tá bom? Ó, vou passar a costurinha aqui pra tirar o excesso do meu plástico, tá? Então, eu vou fazer isso e já eu trago pra vocês. Bom, pessoal, ó, então tá aqui a nossa necessaire. Esse daqui, ó, é a profundidade dela, tá? É a profundidade dela aqui, ó. Ok? Agora, o que nós vamos fazer, ó? Essa necessaire, eu vejo a maioria do pessoal simplesmente encaixando ela aqui uma na outra, né? Fazendo a costurinha de segurança e fazendo um viés nela inteirinha. Eu não gosto muito de viés externo na peça, gente, eu confesso para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer costura, ó, direito com direito, nas duas partes, nas duas bordas, e vou desvirar, tá bom? E eu vou fazer acabamento com viés somente aqui nas laterais, tá bom? Agora eu vou pespontar aqui essa borda. Primeiro eu vou trocar a linha de baixo, porque a minha linha de baixo tá mais clara que a linha de cima. Então, pessoal, aqui, ó, já fiz, né, o meu pesponto, tá? Eu troquei a linha e fiz o meu pesponto para poder assentar essa costura. Então, na parte superior da minha necessaire, ela não vai ter viés, tá bom? As minhas laterais estão abertas ainda. Por quê? Eu decidi o seguinte, que eu vou colocar duas abinhas de cada lado. Ó, eu já coloquei aqui nas minhas abinhas o meu botão. Vou usar botão de pressão colchete, tá? Eu uso o 14 esse, tá, gente? E eu vou posicionar com rebite aqui na parte de trás. E eu vou marcar onde que vai fechar na parte da frente, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Fechamento dessa minha necessaire, ó. Ela vai ficar assim, tá? Lembrando que essa lapela aqui, gente, é a lapela que eu uso na carteira multiuso. Eu uso essa lapela em diversas peças minhas, tá? É um tamanho bem legal, dá para vocês aproveitarem em diversas peças, tá? Então eu vou fazer isso aqui porque na verdade vai depender de como vocês querem o fechamento da peça de vocês. Vocês podem colocar o botãozinho aqui, ó, tá? Antes, um botãozinho tic-tac, pode ser, ou até mesmo de pressão para poder fechar, tá? Mas eu optei em colocar essas duas abinhas aqui de cada lado, porque eu acho que vai deixar a minha peça mais bonitinha também, tá bom? Vai ficar diferente, ok? Bom, pessoal, então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Posicionei o meu rebite aqui nas costas, tá? Deixei ele de uma forma que eu movimento a minha lapela, tá bom? Justamente para a hora que eu fizer essa finalização com viés, eu poder virar ela aqui para cima, tá? E não pegar na minha lapela, ok? Posicionei o meu botão aqui da frente, tá? Posicionei os meus botões aqui da frente. E eu achei, gente, necessário um botãozinho aqui realmente para o lado de dentro, no meio. Eu fiquei com medo dela ficar um pouquinho afastada no meio. Então, para não correr esse risco, aqui no meio, eu coloquei um botãozinho tic-tac simples,
tá bom? Lembrando que todas essas partes em que eu fixei tanto o botão quanto o rebite, eu coloquei um reforço para o lado de dentro, tá bom? Aqui o botãozinho aqui na frente tem tudo um reforço para o lado de dentro, ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Qual que é a vantagem daqui ficar aberto? Porque eu vi a necessidade de colocar um botãozinho no meio, como está aberto, eu já tinha toda a medida final aqui para poder centralizar perfeitamente o meu botão na posição correta, tá bom? Agora aqui, ó, de um lado eu já fiz o acabamento, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o acabamento do outro lado. Vejam que eu fiz o viés com o mesmo material, do meu que eu fiz aqui. Eu prefiro, gente, principalmente se você é iniciante e não consegue posicionar um viés muito perfeito. Quanto mais camuflado você deixar ele, melhor, tá? Tem peças que fica bonitinho você destacar o viés, tem peças que fica assim, tá? Porém, se você não é 100% no viés ainda, tiver só meia boca, prefiram colocar camuflado. Gente, isso é dica que eu dou tanto para o lado externo quanto para o lado interno da peça de vocês, tá bom? Não repare os dedos aqui que tô cheio. Gente, a minha mão tá toda suja com a caneta de sintético azul, tá bom? Então eu vou fazer aqui com vocês. Antes de ir para a máquina, o que eu fiz aqui, ó? Cortei uma tirinha, duas no caso, né? Uma eu já usei. Porém, aqui eu cortei com 2,5 cm de largura, tá? 2,5 cm de largura. Vejam, vou tentar focar aqui para vocês, ó. Portanto, eu sempre coloco um pouquinho mais para o lado de dentro do que para o lado de fora, para não correr o risco de escapar a costura do lado de dentro, tá? E vejam aqui pro lado de dentro, como ficou um tamanho bem legal, tá vendo? Não ficou nem grande e nem pequeno, e não escapou a costura em hipótese alguma, tá? Então eu corto esse viés, ele tá no corte a fio, tá bom? Por 2,5 cm. Aqui o meu viés, o pelinho dele, gente, praticamente não aparece. Se você estiver usando um sintético, por exemplo, escuro, e que o avesso dele é claro, ou vice-versa, né? Um sintético com direito claro e o avesso escuro, o que eu gosto de fazer? Eu pego a minha tirinha de viés e na borda eu dou uma queimadinha, ó, dou uma queimadinha nos meus pelinhos, dou uma selada. Assim vai ficar bem fininho a camada e não vai aparecer os pelinhos, tá bom? Esse aqui, o meu, ele não é alto, os pelinhos, e como é branco e é clara a minha peça, vocês podem ver que nem aparece, né? Nem aparece, nem pro lado de dentro, nem pro lado de fora. Então, eu não vou fazer isso. Mas fica a dica de vocês queimarem as bordas para poder diminuir e selar esses pelinhos aqui para ficar um acabamento mais bonito quando a gente faz um corte rente, né? Usa o corte a fio no material da gente, tá bom? Então vamos lá para a máquina. Bom, como eu disse para vocês, primeiramente o que nós temos que fazer? Unir, tá? Fechar essa abertura aqui, tá? Então, ó, coloca os cantinhos aqui, ó, as caixinhas de leite bem para fora, tá? Para não correr o risco de depois ela ficar amassada e você não conseguir tirar ela para fora depois, tá? Vou fazer uma costura de segurança fechando toda essa minha camada aqui. Coloca tudo rente, tá? A caixinha de leite vocês vão jogar para trás, a caixinha de leite, e aquele cortezinho que eu disse para vocês que nós fizemos, vocês vão abrir ele para fora, tá? Vai assentar direitinho a parte de dentro com a parte de fora. Como eu tô costurando com linha de nylon, pessoal, o que eu gosto de fazer? Nas duas linhas de cima, eu pego o meu isqueiro e queimo toda a minha linha aqui, tá? Para não ficar nenhum fiapinho para fora. Ok? Agora eu vou aqui no meu viés. O meu viés está até um pouquinho grande. É interessante que
Em um dos lados eu vou dar uma dobradinha para poder fazer acabamento, tá? Porém, eu gosto da parte de dentro aqui, ó, cortar no ângulo de 45 graus. Ó. Vai ficar assim, ó, dobradinho assim, ó, tá? Cortadinho assim. Vou posicionar aqui, sempre posicionem pelo lado de fora, tá? Do lado de fora você está tendo o controle sobre a sua peça. Vou posicionar aqui rente. Vou posicionar aqui rente. Lembra que eu disse para vocês? Eu gosto de pôr levemente um pouquinho mais para dentro do que para fora, tá bom? Para não correr o risco de não pegar, da costura não pegar na minha parte de dentro, ó. E vocês vão posicionar o clipes em tudo. Deixando assim a mesma quantidade pela sua peça toda, sabe? De viés. Ó, o viés tampa aquela nossa costurinha do meio, tá vendo? Daí aqui no final eu vou tirar o meu excesso, ó, vocês estão vendo que tá maior, tá? Vou tirar o meu excesso, deixando um pouquinho mais de sintético, tá? Vou virar ele aqui até na altura que eu vejo que vai dar certinho para fazer o meu acabamento aqui. E vou fazer aquele cortezinho, tá? Esse cortezinho é para não ficar a parte de dentro saindo para fora, tá? Por isso que eu faço esse cortezinho aqui. Fica a dica aí para vocês. Ok? Aqui. Eu vou alinhar pelo lado de fora. A distância sempre vocês alinhem pelo lado de fora. E vamos cortar o excesso. Lembrando que como estou trabalhando com linha de nylon, é interessante que a gente dê uma queimadinha, tá? Nas pontinhas para não se desfazer. E está aqui, pessoal, a nossa peça. Ó, vou abrir o zíper, ajeitar aqui o forro, tá? Que é a profundidade da nossa peça. Olha que linda que ela ficou, gente, feita no PVC, tá? Coloca as caixinhas de leite para fora e olha como ela ficou, tá? Detalhe dos puxadores, combinando com todos os detalhes da nossa peça, ó. Apertou no meio e fechou nas laterais. Se fosse só no meio, ó, poderia ficar abrindo as laterais, entendeu? Então, por isso que eu também achei interessante colocar aqui nas laterais, gente. E olha a nossa nécessaire, como ficou bonita.